Estás, Luís? Muito boa Adorei. noite! Uau! Olá, boa noite. Alexandre, o que é que tens aí na mão hoje? Da Rafaela! Bem-vindos à 62ª tertúlia da Astrologia com a Ah, Rafaela Salles! É o é- leque dela, Luís. Estás a pois ver? é, eu E dá lembrei-me. imenso jeito, porque hoje está muito calor. Pois Estão está, hoje aqui não. em Tomar, estão quase 30 graus à noite, não é, Rafa? Sim, E sim, nós sim. estamos a precisar Ei, de usar o leque. Maravilhoso, que é bom que já faz o É merchan. lindo, é lindo. Boa noite, Rosa! Luís, vamos a isto! Vais tu apresentar a Rafa e eu vou apresentar assim rapidamente as regras que toda a gente já sabe, por isso é muito rápido e muito fácil, é isso? pode ser, Alexandra. Muito Podes bem, começar Luís tu a apresentar. Gomes. Hoje tivemos um bocadinho de discutir quem é que a apresentava, porque ela é amiga aqui e conterrânea da Alexandra, mas escolheu-me É a a minha mim, conterrânea. literalmente, seu-me numa rifa hoje a apresentar. Andámos a disputar e ganhei eu. Portanto, a Alexandra hoje vai. Tentas com a Rafa, não online, porque eu tenho ao vivo, presencial. Claro. Ok. Eu podia ter usado esse argumento, mas não usei. Olha, mas antes de E, tu apresentares a Rafaela, eu vou apresentar aqui as regras da nossa tertúlia. Lembras que Saturno é em Aquário, já foi há claro. algum tempo, não é? Nós já estamos Uhum, com Saturno em Carneiro, portanto, estás a ver. Se bem se lembram, é muito fácil. Urbanidade, o microfone fechado. uhum. Toda a gente deve e pode fazer perguntas, mas só na fase posterior, privilegiada de quem, Luís? De quem? Quem é que pode fazer perguntas à Rafaela? Os astrolosófitos estão aqui presentes hoje. Toda a gente sabe. Só quem está presente ao vivo é que tem esse privilégio. Mas Exatamente. espera lá, mas há uma solução. Quem quiser ser astrolosófito e estar aqui todas as quintas-feiras de cada mês para ter uma mini palestra, uma conversa e aprender algo sobre astrologia, tem que mandar um e-mail para onde, Alexandra? Para astrolusofonia.gmail.com. E Para poder mais estar nada, brasileiro. não vai E mais receber nada, e urgente mais nada. nada. Recebe. Bem-vindos a todos que entraram depois, porque já entraram mais pessoas. Oh, Foi a Rafa que vende. Se precisarem de um leque astrológico, falem com a é Rafaela. verdade. Momento Então publicitário. é um golpe publicitário. Muito subtil, Alexandra. Mas de Muito qualquer maneira o sutil, produto é tão giro, portanto, quem quiser muito contactar com sutil, a... muito sutil. Luís, agora a Rafaela é tua, podes apresentar. Ok, então vou apresentar agora a Bem-vinda, Rafael. Rafaela. Boa sorte, corra tudo bem. Como já a Alexandra disse, boa noite a todos. Estamos aqui na 62ª tertúlia e hoje temos uma convidada, é uma amiga, e já adianto que ela, com o Sol em Sagitário, preparem-se que hoje a conversa promete de certeza viagem. Alguma coisa me diz isso. Certeza, É. certeza. Então a nossa palestrante nasceu em Brasília, debaixo daquele céu aberto do Planalto Central, bem, mas também viveu uma boa parte da sua vida no Rio de Janeiro. E há uns anos atravessou o Atlântico e escolheu tomar em Portugal para chamar casa. Ou seja, a astrocartografia para ela não é só uma teoria, também é uma coisa vivacional. Mas talvez explicar isso melhor. Antes de mergulhar na astrologia, ela passou pelo mundo da moda, pelo mundo dos eventos e pelo mundo da publicidade. E talvez esta bagagem tenha dado um bocado de sensibilidade para depois do que ela descobriu, não é? Como todos nós estamos aqui um bocadinho loucos, acabou por a astrologia também entrar na sua vida, antes de mergulhar, mas Antes é de através mergulhar da na vida língua. templária. Era isso que eu ia dizer, Sim, não era? era. Eu sei, eu Obrigado senti. por me ajudares. E então, a astrologia, eu conhecendo bem também a Rafaela, ela integra todos os dias a astrologia na vida dela e eu acho isso super fixe. Porque às vezes a gente Mas distancia-se. isso é ela que vai dizer, não és tu, Luís Gomes. Isto chama-se introdução, um teaser, Alexandre. Ah, Sabe o muito que é bem, um teaser? É o que eu exatamente. estou a fazer. É, exatamente. E mais nada, pronto. E mais sem delongas, que a Alexandra está em pulgas para ouvir a nossa palestrante de hoje, a Convidada. Rafaela. Obrigado, mas com um tema interessante que é mudar de pele. A minha história e o convite para encontrar o teu lugar no mundo com a ajuda dos astros. O espaço é teu e obrigado por trazer este tema que é muito importante. Às vezes, darmos o nosso contributo e experiência pessoal e não só falar. Ou seja, hoje é falar Teoria. astrologuês para que as Isso. pessoas possam entender. Muito trabalho. Da astrolover para astrolover com astrologuês, não é? Exato, é isso mesmo, Alexandra. É perfeito, é maravilhoso. É, é isso mesmo. Rafaela, olá. No dia de Júpiter, na hora de Olá! Na Júpiter, hora faz de... Eu favor. ia falar agora, Ah, obrigada.
Super obrigada. Tô muito feliz, muito honrada, muito grata por essa oportunidade. Tô um pouquinho nervosa, mas tô assim me sentindo muito no colinho de Júpiter, né? De hoje dia de Júpiter, hora de Júpiter. E eu, como uma boa sagitariana, ainda vou falar aqui um pouquinho da minha experiência, justamente da parte que eu mais gosto, que é das viagens, mas eu vou trazer só um pedacinho, a gente também só tem meia hora, e quem me conhece sabe que eu falo bastante, afinal, né, tenho aí um sol de casa três. Bom, e eu acho que isso também explica um pouquinho aí de todas essas mudanças e vim trazer aí um pouquinho de como que a astrologia atravessou a minha vida, assim, sabe? E mostrar na prática, assim, sabe? Experiência mesmo, vivência de como que funciona pra mim e como que sentir literalmente na pele faz com que fique tudo muito fluido e aí me aproxime, assim, sabe? Cada vez mais das pessoas enfim, a gente vai falar aí um pouquinho hoje e estou muito feliz mesmo, agradeço cada um de vocês por estar aqui, é muito, muito especial para mim. Bom, vamos lá. Eu não vejo todo mundo, mas aí qualquer coisa. Ah, perguntas é só no final, né? Alexandra, Luiz, maravilhosos, incríveis. Só Bom, no final, hoje relaxa. é isso, tá bom então. Então, seguinte, hoje eu sinto o meu alinhamento astrológico de forma clara e presente nos meus dias. Foi essa introdução que eu estava dando, porque a astrologia, ela sempre foi muito. é, especial pra mim. Eu sempre gostei muito de astrologia, mesmo jovem, assim, quando não sabia nada, não conhecia nada, era um dos poucos temas assim que eu ainda gostava e me interessava na adolescência. Mas eu acho que a vida ela vai aparecendo outras coisas e outros caminhos e outras responsabilidades. Eu nasci, né, Sagitário, mas meu sol progrediu para Capricórnio muito cedo. E vivi aí a minha adolescência, a minha juventude toda com Sol em Capricórnio. E ele já entrou em Aquário, mas eu vou contar essa parte aí já já para vocês. Então eu tive muitas responsabilidades muito cedo, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu tive filho muito jovem, eu me casei muito jovem. Então a vida, as responsabilidades, elas vão tomando um bocadinho de conta e às vezes a gente vai se esquecendo daquilo que é muito especial pra gente, né? Então a astrologia, ela não entra na minha vida como teoria, ela entra como experiência. Então, assim, como que foi assim arrebatador? Eu vim passar férias em Portugal em 2018 e 2019 e eu me apaixonei completamente por essa terra. E eu já voltei para o Brasil em 2019, que já segundo ano que eu vinha passar férias aqui, eu chorava assim no avião, porque eu falava, cara, eu não quero ir embora. Eu quero muito ficar, eu quero muito viver isso aqui. E já cheguei no Brasil toda preparada, sabe, para querer me mudar, para me organizar, para me programar, para vir morar aqui. E uma das coisas era justamente se eu chegasse em Portugal, quem é imigrante sabe, e não conseguisse me recolocar no mercado, né? E eu precisasse trabalhar com alguma outra coisa. Então eu comecei a estudar e fazer cursos e várias coisas. Infelizmente a pandemia chegou e infelizmente não, porque de alguma forma ela foi para mim foi muito boa, assim, porque foi onde eu consegui me dedicar também muito aos meus estudos, ao meu planejamento, essas coisas todas. E eu conheci uma astróloga que era especializada em astrocartografia, que era mais ou menos uma coisa que eu já tinha uma noção por seguir pessoas nas redes sociais, essas coisas todas. Mas conhecer ali uma pessoa foi muito especial para mim, e aí eu fui fazer meu mapa com ela. Bom, e aí, antes de me mudar, eu sabia, então, porque eu tinha feito o meu mapa astrocartográfico, que ativava a minha linha de Plutão no ascendente, né? Então,
quem conhece sabe o peso simbólico desse posicionamento, né? Então, muitas pessoas falam sobre medo, intensidade, perdas, destruição, e a gente sabe que ninguém não estão errados, né? É um pouquinho também por aí. E sim, gente, muitas coisas difíceis aconteceram e ainda acontecem. Desde o meu primeiro dia em Portugal, a minha vida começou a se transformar profundamente em vários aspectos. Mas Portugal não destruiu a minha vida, desmontou versões minhas que já não cabiam mais. E isso eu acho que é desafiador, sim, em muitos lugares, dói, não é fácil, mas é literalmente purificar, sabe? É renascer realmente para coisas muito especiais, assim. Então, sim, foi assustador perceber o quanto tudo isso fazia muito sentido na minha vida. E aí, como eu comecei a falar lá no começo, eu também descobri o quê? Que meu sol tinha progredido para Aquário no ano que eu me mudei para Portugal. Então, aquela sensação também, sabe, que eu queria de liberdade, de me conectar com uma frase que quem me conhece sabe que eu uso muito, que é com quem é vinho da minha pipa é, começou a ficar ali muito forte, né? Muito intensa ali dentro de mim. E então tudo fazia sentido o tempo inteiro, sabe? Então aquilo eu ficava assim, nossa, assim, eu não preciso, eu não tinha como colocar a astrologia em dúvida. Ela estava ali, era presente, era, sabe, no dia a dia, assim, no passo a passo de cada coisa que ia acontecendo. Quando eu mudo de país, o que que acontece? Porque aí a gente tem a técnica do mapa relocado ou relocado, enfim, como que fala melhor. Mas eu ganho um ascendente em escorpião. Uma das primeiras coisas, assim, mais notáveis que aconteceu foi, eu sempre fui muito loura de fazer luzes, mechas, madeixas, como vocês falam aqui em Portugal, no Brasil. E a primeira coisa que eu deixo de fazer quando eu chego em Portugal é pintar o cabelo. Então eu fico super morena. Um dia eu mostro, eu podia ter trazido uma foto aqui pra vocês, mas eu não trouxe. Meu cabelo ele é um louro muito escuro, então eu já fico assim com um ar mais introspectivo, assim, mais sombrio, assim. E aquilo tudo ia fazendo, né, tudo muito sentido. E foi aí que as coisas começaram a fazer muito sentido em vários aspectos de trabalho, de você chegar num país, você recomeça do zero. Você não tem, imagina, você não tem documento, você não tem, tipo, identidade, né? Você não tem, você restarta a sua vida. Né? Você vai entender com o que que você vai trabalhar, quem são seus amigos, qual é o seu médico, qual que é o seu cabeleireiro, qual é o seu. Você zera o game, sabe? Então isso é muito simbólico. E eu fui entendendo ali tudo que eu precisava no morrer para renascer. E esse é o meu mapa realocado aí, que eu não vou deixar aqui muito tempo na tela, então quem viu, viu, quem não viu, não viu. Mas um outro ponto também muito interessante é que Plutão e Vênus vão para casa um. Eu vou trazer pontos, alguns posicionamentos, não vou falar disso tudo, tá? Não é a proposta aqui, mas eu vim me reconectar também com um lado que eu gosto muito do sagrado feminino, com o xamanismo. Então, eu trabalhei muito o desenvolvimento de amor próprio. Eu comecei a desenvolver ainda mais a percepção do meu valor, toda a questão com magnetismo pessoal, ter intensidade na minha presença, entender o meu lugar no mundo é uma coisa que eu falo muito, eu sinto, vocês vão ver que eu vou falar mais sobre viagem, mas eu viajei bastante já e eu amo voltar para Portugal. Eu acho realmente que é o meu lugar no mundo. Então, tive toda essa melhoria de relação com a autoestima, imagem e ativação do poder pessoal. E eu senti que ali o que Portugal estava fazendo por mim era obrigar eu a ocupar o meu espaço, sabe? E cada vez mais eu sinto isso assim de forma muito presente.
Ganhei aí um Sol, né, o estélio em Sagitário na casa 2. E como que isso se manifesta também? Na forma como eu ganho dinheiro, né? Porque eu continuei trabalhando para o Brasil, eu sou publicitária, eu trabalho para uma agência do Brasil, faço horário do Brasil, mesmo vivendo em Portugal, e atendo muitos brasileiros, né? E hoje também, cada vez mais, eu vou percebendo que eu tô me aproximando de um nicho que é dos imigrantes aqui em Portugal e em outros países. Então, eu tenho clientes Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Suíça e por aí vai, Inglaterra. Então, brasileiros que estão em muitos países do mundo aí, e a minha fonte de renda é super conectada com o exterior, né? Então, aí também mostrando um pouquinho desse Sol e desse estélio em Sagitário na casa 2. Então, mesmo mudando de país, meu trabalho continuou atravessando fronteiras. Bom, e aí eu comecei a testar o meu mapa no mundo real, né? Depois de chegar em Portugal, eu comecei a viajar mais. Então, além de Brasil e Portugal, depois que eu cheguei aqui, eu já conheci mais de 10 países. E comecei a observar conscientemente como que eu me sentia em cada um deles. Quais esses temas eles eram ativados, né? Que encontros aconteciam, que emoções emergiam. E aí foi quando a astrocartografia, né, deixa de ser teoria e vira experiência direta. Já estava sendo, por conta da minha mudança de país, já estava trabalhando o mapa realocado, hoje já vejo muito, me conecto com muitos imigrantes que procuram saber e atestam também que, ao perceber, entender quando eles se mudam de país, o que que aquele país quer deles, né? Qual o propósito de vida deles ali, ou o que lado que eles têm que se desenvolver, quando eles começam a entender o mapa como guia, como GPS, né, como bússola também daquela nova vida que eles vão levar, aquilo vai fazendo muito sentido. Eu tenho uma cliente aqui em Portugal que ela estava quase desistindo de morar aqui, porque ela chegou e ela resolveu ir trabalhar no mercado, fazer alguma coisa, tentar entrar ali, no mercado de trabalho, e ela não conseguia. E quando a gente olhou o mapa, a gente falou, cara, não é isso, foca no yoga, que é uma coisa que ela é professora, mas ela fazia meio que como hobby. E ela disparou, tá indo super bem, assim, tá super feliz, entendeu qual era ali o propósito dela em Portugal. E no Brasil aquilo não era bom para ela. Não, não é que não era bom, mas era um hobby, não servia para ela como para ela monetizar ou coisa assim. Temos aí. Tem um exemplo também de uma outra cliente que queria se mudar de país, não sabia para onde ir. Pela astrocartografia, a gente viu que Espanha, ali, o sul da Espanha, ia ser muito interessante para ela. Ela foi um sucesso, aconteceu realmente ali o que ela queria para ela e para os filhos dela. Ela vai se mudar para Inglaterra agora, em breve, porque foi o trampolim que a gente entendeu que seria, entendeu? Então, realmente é o que eu vim falar do início ao fim. É a experiência, é a prática, é testar, é colocar ali na vida mesmo a coisa toda acontecendo. Esse é o mapa astrocartográfico, para quem não conhece, é o mapa mundi, né, aí de pano de fundo, e a gente tem as linhas planetárias atravessando o mapa mundi, então a gente aqui consegue ter alguma noção. Eu trouxe mais para se alguém tivesse aqui, nunca tivesse visto, entender um pouquinho como que funciona, né? Então, por exemplo, né, nas viagens, eu trouxe aqui alguns exemplos, não são todos, né? Não ia dar para falar. Eu tenho meia hora, daqui a pouco eu tô vendo que eu vou passar essa meia hora, enfim. Mas a minha linha de Vênus, por exemplo, passa na Espanha, na França, na Bélgica, né, que são países até relativamente perto aqui. E nessas regiões a minha linha de Vênus é ativada e eu sempre percebo maior facilidade para parcerias, relações, contatos, trabalhos colaborativos. Então, muitas vezes eu tô nesses lugares e eu fecho clientes ou eu fecho parcerias ou coisas do tipo, né? Então, por exemplo, os leques
que a Alexandra mostrou, mostra aí, Alexandra. Eles são em parceria com a Habanos, que é uma marca brasileira de uma amiga minha, Vanessa, e que a gente fechou a parceria quando tivemos juntas em Paris. A gente teve juntas em Paris há 2 anos atrás, foi quando a gente falou, teve a ideia. Então, você entende? Olha só, Vênus, moda, o leque astrológico, parceria, entendeu? Tem todo esse lado, assim. Então, as coisas, elas vão de forma muito natural. E aí, é, precisamos contar também que nem toda linha é confortável, né? Algumas linhas vieram com peso, com silêncio e confronto emocional. E aqui, uma pausa dramática. Eu sei que isso é um pouquinho de polêmica para algumas pessoas, mas eu vou continuar sendo defensora da questão de dá uma olhadinha no mapa que fica mais interessante, do lugar que fica mais interessante, de onde passar o aniversário na Revolução Solar. Eu sei que isso é um tema sensível, não vamos nos aprofundar nisso, mas tem funcionado para mim e para algumas clientes. Eu sei que isso é super elitista, nem todo mundo pode fazer isso. É claro que é para quem dá e para quem consegue. Eu mesma geralmente não consigo. O ano passado, por exemplo, eu não consegui. E tá tudo bem. Vamos viver com o que temos ali para acontecer. Até porque o nosso mapa natal é soberano e, enfim, intocável. Mas eu estava num processo complicado e comecei a estudar psicogenealogia, fui entender ali um pouquinho do transgeracional, e comecei a identificar algumas coisas que podiam ali ter alguma, enfim, conexão com a minha ancestralidade. E tenho visto cada vez mais também que quando a gente olha um pouco, e esse pode ser o papo para um outro encontro, sobre a conexão ali também da psicogenealogia com a astrocartografia. Para quem não sabe o que é psicogenealogia, é o estudo da árvore genealógica. Então, a gente começa a observar também que a gente consegue entender algumas linhas planetárias com a nossa ancestralidade. Mas isso é papo para um outro dia. Bom, e fui eu já ali todo nesse meu processo de querer escolher um lugar para passar o aniversário de uma forma mais alinhada do que eu desejava para aquele meu ano. E eu tinha uma linha ali, que passava em alguns pontos da Itália e da Polônia, né? E como eu já vinha desse estudo da psico, que eu queria também me reconectar com a minha ancestralidade, para quem já fez também astrologia kármica, vai entender também aqui que o que passa na Polônia? Cruzamento de Saturno e Quirón, né? Então, eu ativo Saturno, ativo Quirón, vou para Polônia, vou para Cracóvia, visitei Auschwitz, fui também a Zakopane, que é fronteira com a Eslováquia, e foi engraçado porque nas jornadas de 2024, porque eu passei meu aniversário na Polônia em 24, eu tive com o Carlos Holanda e contei para ele que ia passar meu aniversário lá, e ele falou: só pelo amor de Deus, você não vai inventar de esquiar, né? E aí as pessoas entendem, né? A gente vai ativar Saturno e Quirón. Se eu fosse esquiar, podia sair da Polônia de helicóptero, né? Não era esse o caso, não queria torcer o pé e me machucar, então não me arrisquei. Fui para a estação de esqui só para tomar um vinho, mas não me arrisquei. E mexeu muito comigo, né? Conhecer Auschwitz. Estava muito frio, estava nevando muito o dia que eu estive lá. Foi muito forte, muito tocante. Então, teve aí contatos realmente com dores ancestrais, com sensação de acessar algo muito antigo. E que fez muito sentido na minha vida. E eu acho que destravou ali algumas coisas bem importantes. Bom, a astrologia, então, mudou aí a forma como eu caminho pelo mundo, né? Como eu pude dar aí algumas poucas. é, Dicas aí, ou exemplos, digamos assim. E foi isso que eu senti de compartilhar hoje aqui com vocês. Poderia ficar
1000 horas falando, porque quem me conhece sabe que eu tenho um bocado de assunto, mas era isso. Eu tinha uma meta de conseguir falar em meia hora e vi aqui que fiz em 27 minutos, então tô muito É, feliz. era isso que eu. Não tinha voz. Tu já. Tinha voz. Era isso que eu queria dizer. Então, onde é que está esse cronómetro aí ao lado? É o quê? Desculpa. O tempo. Tens o tempo bem marcado. Bem, parabéns. Já entramos quase a tortura. Parabéns, Alexandre também pode estar de parabéns, que ela hoje está muito bonita hoje. Ela tá. É, Obrigada, mas Luís Gomes. Parabéns, não, Rafaela. E eu achei o Obrigada. máximo, Luís, não sei se deste conta, ela falou das jornadas, como se toda a gente soubesse o que é que são as jornadas, Ah, mas a percebe, gente Luís? faz o merchan, então. Conta aí o que são as jornadas. Não tem... Quer que eu fale? Eu falo. É o melhor e maior evento de astrologia de Portugal que está no Jornadas, mundo. tens que dizer que da astrologia, porque as pessoas não sabem, Rafa. Tu Oi? falaste de forma tão engraçada, estás a dizer, Luís, ela fala das jornadas, como se toda a gente soubesse o que é que são as Gente, jornadas. quem não sabe o que que são as jornadas, entrem, no Instagram do Chá na Lua, sigam a Alexandra e pesquisem sobre jornadas astrológicas de outono. É um evento que já acontece, sei lá, 9, 10 anos. 10 acho que é ano que vem, né? É. 15 isso aí. anos, nem sei. Eles são Sabe tudo, é muito super fã, maravilhosos. Luís. Estamos muito bem. Vamos contratá-la para a nossa E eles, publicitária, e não é Sim, sim, é? ela. simplesmente incrível. Vêm os melhores astrólogos de Brasil, Portugal, e é sensacional. Só tem vinho da minha pipa, então eu amo esse evento. É simplesmente o melhor evento astrológico, na minha Vês, opinião. Uau, Luís? eu não podia discordar de ti, mais de ti. Eu também. Eu não podia concordar mais, Luís Gomes, é o que tu queres dizer. Exato. O que eu fiz foi. Eu não podia não discordar. Rafaela, vês como passou rápido? Passou super rápido, Luís. Muito rápido, nem deu Vamos tempo fazer de Uhum. eu ficar montes. mais, de eu ficar nervosa. Mas ainda havia mais coisinhas que podias ter falado, só que eram muito pessoais, não é? Que a gente estudou o teu É, mapa, a por gente pode falar exemplo. na tertúlia, A já gente parou vai de falar gravar? agora em É, segredo, né, ó, Luís? aí está, aí é a grande vantagem, porque Aí é a este, grande vantagem. além da Rafaela, todos os palestrantes fazem, e isto parece bajulação, mas é completamente verdade. As pessoas vêm aqui de coração, vêm dar o seu melhor, algumas vezes, mas esta coisa de trazermos a nossa vida pessoal, às vezes é mais desafiante do que propriamente trazer uma mini aula, que é muito bem-vinda, obviamente, mas trazermos a prática da astrologia como nós a vivemos e, para quem não conhece, por exemplo, a prática da astrocartografia, e ela ser a prova viva que funciona, ainda por cima com alguma polémica que é o barulho, usando a linha de Plutão, é essencial, porque este espaço aqui é para astrolovers, é para quem sabe muito, quem sabe pouco Astrolovers. e quem não sabe nada. Portanto, que melhor que dar o nosso testemunho pessoal. Portanto, nesse aspecto, acho que é corajoso da parte da Rafaela ver para falar de parte da sua vida. Mas, Alexandra, agora vamos falar em privado, porque só quem está Vamos. a ouvir, quem está agora, quem teve a paciência e está agora no YouTube a me ouvir, é pena, temos pena, mas que se quiserem vir à 63ª Terceira. edição, exatamente, consegui dizer, Alexandra, É só que é Luís Gomes. é só mandar Enviar um um e-mail. e-mail. É Exatamente. gratuito. Nós É somos gra- assim. Há Nem 5 anos. chateamos, só mandamos um e-mail por mês. Não é cá, é só um e-mail que mandamos por mês. Só vão É receber só isso. olá. E claro, esqueci-me, Alexandra. Tem que dizer olá, eu quero ser astrolosófilo. Sabe esquecer isto? É simpático. Exatamente. Tem que dizer olá. Eu adorava ser astrolosófilo. Luís Gomes, Uma, é um uma, pormenor. exatamente na primeira quinta-feira de cada mês. Portanto, se quiserem. Ou quando calha, né, Luís? Desta vez foi a segunda. E a partir às 9 da noite, e às 6, como é que é? E às 6 do Brasil, e agora não foi. Mas é porque a Rafa trabalha e não podia. Então, meus queridos, vamos embora para a parte privada. Vamos? Vamos pôr um coração aqui à Rafa e vamos para a parte privada. Obrigada, boa Obrigado, obrigado. noite. Oi, como é que isto se mete? É aqui. E então, já passou o stress, vês? Eu vou começar Sim, as perguntinhas, eu por tô acaso vendo esqueci-me. o pessoal agora. Oi, gente, tudo bem? Boa noite, obrigado por terem vindo.